Capítulo 281 Confusão. Noite de Natal. Embora Xingu tivesse decorado a Lan House com motivos natalinos, tudo não passara de uma estratégia para atrair clientes. Seu jantar foi ainda mais simples e grosseiro do que o habitual. Ela levou sua tigela até o computador e terminou de comer ali mesmo. Ainda precisava calcular quantos ladrões de Natal Lixiu acabaria reunindo. A contagem continuava a crescer. Xingu deixou de se surpreender com cada aumento. Ela se sentia como se estivesse assistindo a um filme de suspense. Quantos ladrões de Natal seriam reunidos? Essa era a resposta que ela esperava. Entretanto, os outros especialistas em Sin City, no 10º servidor, já não conseguiam ficar parados. O número de jogadores que vieram assistir aumentou cada vez mais. Com um trem tão longo circulando pelas ruas e vielas de Sin City, por pior que fosse a visibilidade na cidade, ainda era possível presenciar uma situação normal como essa com relativa facilidade. O que todos consideravam impossível estava lentamente se tornando realidade. O que ele está tentando fazer? Os líderes das grandes guildas estavam todos discutindo isso. A mais sensível entre elas era a excelente Dynasty. Eles já conseguiam perceber os efeitos dos movimentos de Lord Guy nos dados. Seu progresso na caçada em Sin City havia diminuído. Ladrões de Natal continuavam a se acumular sob o comando de Lord Guy. Não importava o quanto a excelente Dynasty procurasse, estava se tornando cada vez mais difícil encontrar ladrões de Natal disponíveis para matar. Pior ainda, nenhum dos ladrões de Natal que Lord Guy Natail morria. Se eles não morriam, não reapareciam, o que significava que o número de ladrões de Natal que os outros jogadores podiam matar em Sin City estava diminuindo cada vez mais. A excelente Dynasty liderava a tabela de classificação de caça ao Natal e precisava que Sin City formasse uma base sólida. Mas agora, suas bases estavam ruindo lentamente. Sua vantagem no nível especialista não podia ser aproveitada. Shenhui obviamente não queria perder a vantagem. Depois de enviar a espada seguidora do vento e suas tropas, ele também escolheu outros especialistas para reagir. E desta vez, eles não iriam apenas atrapalhá-lo. Se encontrassem Lord Grim, deveriam matá-lo imediatamente. Após a morte de Lord Grim, eles poderiam então reunir muitos ladrões de Natal. Esse lucro foi suficiente para animar Shenhui. Shenhui não era o único com esse tipo de pensamento. Diante de um lucro tão grande, matar outros era inevitável. Todos entendiam que Lord Gin era um especialista habilidoso, mas, nesse tipo de situação, que diferença fazia se ele era um especialista de nível divino? Como maquinista, ele não tinha a oportunidade de parar nem por um instante. Com essa pressão, como ele lutaria contra os outros jogadores? Eles nem precisavam enfrentá-lo diretamente. Se apenas o atazassem, a horda de ladrões de Natal acabaria por secá-lo e esmagá-lo até virar polpa. As guildas haviam criado seus próprios planos mirabolantes e enviado seus jogadores para executá-los. E o número de jogadores que apareceram não era pequeno. Depois de eliminar o Lord Gim, eles imediatamente partiriam para cima dos ladrões de Natal. Então, quanto mais jogadores, melhor. Mas a realidade da situação não era tão bonita quanto eles haviam previsto. Windfollowing Sword, que vinha perseguindo o paradeiro de Lord Gim o tempo todo, já havia descoberto o problema há muito tempo. Não foi difícil localizar o paradeiro geral de Lord Grim. O trem desfilando pelas ruas era bem fácil de ver. No entanto, o trem estava extremamente caótico. Descobrir exatamente onde Lord Grim estava no trem foi uma tarefa árdua. Os diferentes ladrões de Natal corriam a velocidades diferentes, o que causava interrupções na perseguição. Aqueles que estavam mais distantes já nem conseguiam ver onde Lord Grim estava, mas, graças à busca automática da IA, ainda sabiam sua localização. Durante a perseguição, eles escolhiam a rota mais conveniente, que nem sempre era a rota original de Lord Gim. Os jogadores frequentemente viam esses ladrões natalinos perseguindo Lord Gim, mas o problema era que os movimentos deles estavam completamente desincronizados. Alguns corriam para o leste, outros para o oeste, alguns escalavam muros. Windfollowing Sword compilou os relatórios dos jogadores que havia enviado e então usou o mapa para determinar a localização de Lord Gim. Sempre que ele indicava um local aos jogadores, eles respondiam que não havia nada lá. Esta já era a quarta vez que ele não recebia nada. A confiança de Windfollowing Sword havia sido abalada mais uma vez. Ele já se sentia envergonhado por ver os jogadores continuarem correndo sem rumo. E que o está se movendo rápido demais. A espada seguindo o vento relatou a Shen Yui. Ele está se aproveitando dos movimentos aleatórios dos ladrões de Natal para criar uma situação muito confusa. Podemos facilmente perseguir os ladrões, mas não conseguimos verificar sua localização exata. Como assim? Você não consegue encontrá-lo?
O humor de Shenhui azedou imediatamente. Só por sorte, quando a formação de teia de aranha giratória da espada seguidora do vento foi rompida, sua confiança já havia se dissipado. Após uma única luta, ele já havia compreendido a distância entre ele e seu oponente. Depois disso, mesmo que continuasse a persistir, a realidade era simplesmente cruel demais. E que o ainda estava em um nível superior. A sorte não era algo que alguém pudesse controlar. Estil usava sua velocidade de movimento e o terreno para causar o caos entre os ladrões de Natal, mas se você tivesse sorte e esbarrasse nele por acaso, não havia nada que ele pudesse fazer. Atualmente, realmente existiam alguns jogadores assim. Quando passavam correndo por uma rua, eles viravam seus camers. Lord Grimm. Os jogadores ficaram surpresos ao encontrá-lo. Mesmo sem conseguirem ver sua identidade, com apenas uma pessoa na frente e inúmeros ladrões de Natal atrás, se aquela pessoa liderando a multidão não era Lord Grimm, quem mais poderia ser? Eles então viram Lord Grimm pular e, com um tiro, saltar para o telhado. Após 3 segundos, tudo o que viram foi um bando de ladrões de Natal escalando um muro. Os jogadores correram imediatamente para a rua próxima. Ah, também havia ladrões escalando os muros perto da rua. Lord Grimm ainda estava no telhado. E aquele telhado não era um lugar que qualquer um pudesse alcançar. Aqueles que podiam ir subiam. Aqueles que não podiam, corriam pelas duas ruas laterais e pediam ajuda às pressas. Depois disso, eles viram Loririn correr para a rua e pular para outro telhado. Após isso acontecer várias vezes, a maioria dos jogadores o perdeu de vista imediatamente. Um dos artilheiros conseguiu capturá-lo. Ele também estava muito familiarizado com esse tipo de percurso e conseguiu perseguir Lord Grimm pelas ruas. Lord Grimm começou a usar fogo aéreo. O artilheiro começou a suar. Quando usavam um tiro aéreo, estavam voando para trás, então não podiam usá-lo para perseguir. Porque se perseguissem enquanto iam para trás, suas costas ficariam expostas à arma do oponente. Então, se você usasse o tiro aéreo e o oponente também, você seria atingido pelas balas do oponente. Nessa situação, perseguir seria muito difícil. Todos sabiam que Lodgin era um grande especialista. O artilheiro não ousou realizar nenhuma tarefa difícil na frente dele, então sua única opção foi fugir, enquanto relatava a situação ao seu chefe. Os ladrões de Natal também o seguiam de perto. Com isso, o artilheiro pôde sentir em primeira mão quão caótico era o trem de Yishio. Lord Green correu até o final da rua e então virou à direita, desaparecendo da linha de visão do artilheiro. O atirador imediatamente se virou e usou o tiro aéreo para aumentar a velocidade. Como ele poderia saber que o Lord Gin de Ishio se viraria e o observaria? Vendo o atirador usar o tiro aéreo, Ishio aproveitou o fato de ainda estarem distantes um do outro para escapar sorrateiramente para uma rua próxima. Esse tipo de truque pode não ser suficiente para enganar os oponentes, mas foram esses pequenos detalhes que permitiram a Ishio criar uma situação tão confusa. As ordens de muitas guildas eram muito simples: sigam os ladrões de Natal. Graças à IA dos ladrões de Natal, eles não precisavam ver Lord Gim para saber onde ele estava. Seus caminhos nunca estariam errados e eles sempre os levariam em direção a Lord Gim. No entanto, a velocidade de movimento desses ladrões natalinos não se comparava à de Lord Gim. Se os jogadores apenas o seguissem, jamais conseguiriam alcançar Lord Gim. Só pela velocidade de movimento, Ishio era mais rápido que a maioria dos jogadores. E isso era uma enorme vantagem para ele. Com uma arma de prata como arma, além de sua jogabilidade estável e habilidosa, nenhum atirador conseguia derrotá-lo. Quanto às outras classes, suas habilidades de movimento tinham tempo de recarga e não conseguiam durar tanto. Após 6 horas de persistência, Yishio já havia superado a parte mais difícil do plano. Quanto mais ladrões de Natal atrás dele, maior sua vantagem e mais difícil para os jogadores encontrarem sua posição. 322 ladrões de Natal. Nenhuma guilda tinha conhecimento desse número assustador. A única pessoa que sabia era Shengu, que vinha contando em silêncio o tempo todo. Capítulo 282 Escuro 320 e Shengu observou Ishio puxar mais um ladrão de Natal. O 323º rapidamente se juntou à multidão de ladrões de Natal atrás de Lord Gim e foi instantaneamente submerso. Ishio controlava Lord Gin e, de acordo com seu plano, o número real de ladrões de Natal que ele enfrentava não era tão absurdo quanto os outros imaginavam. Se Shengu não tivesse ficado contando o tempo todo ao olhar para a tela de Ishio, ela jamais imaginaria que ele estivesse enfrentando os aterrorizantes 323 ladrões de Natal. Ao capturar 323 ladrões de Natal, o número de ladrões restantes diminuiu, tornando cada vez mais difícil para Ishio encontrar novos. Mas ele ainda não havia terminado, e Lord Green continuou a se movimentar rapidamente.
As configurações do jogo mudaram para uma tela em janela. Ao lado da janela, havia um mapa de Sin City, semelhante ao que Wind Following Sword havia feito. Se ele estivesse apenas correndo por aí aleatoriamente com os ladrões de Natal, não seria nada difícil para Ishio. Mas, à medida que as guildas começaram a reagir, Ishio teve que implementar mais variáveis em seu plano. Tengu percebeu sua expressão de concentração, então não o incomodou e apenas observou em silêncio enquanto ele jogava. O mapa estava repleto de ladrões natalinos à solta. Obviamente, esses ladrões natalinos também podiam ser atacados. No entanto, os jogadores não ganhariam pontos ao matá-los, então fazê-lo era equivalente a trabalhar de graça para Ishio. Os jogadores só podiam observar a grandiosa onda de ladrões de Natal passar por eles, já que matá-los não estaria nenhum benefício. Isso os deixou realmente desanimados. Eles continuaram a procurar pelo paradeiro de Lord Grimm e também por quaisquer ladrões de Natal que tivessem escapado da rede. O progresso dos ladrões de Natal na caçada às guildas tornava-se cada vez mais desanimador, mas não havia nada que pudessem fazer. Já trabalhavam arduamente há várias horas, mas Lord Green continuava tão vivo como sempre. Muitos o tinham visto, mas nenhum conseguira segui-lo e bloqueá-lo. Mas se os matarmos, pelo menos novos ladrões de Natal vão reaparecer. Não podemos ficar parados sem monstros para matar. Do lado da guilda Bluebrook, Blue River e seus amigos discutiam entre si. Não tinham feito nenhum progresso na última hora. O que estava acontecendo em Sin City era completamente inimaginável. Mas e daí se os matarmos? Quando novos reaparecerem, Lord Guy não os reunirá novamente? Se ele pode fazer isso uma vez, pode fazer duas, disse o barco vinculado da guilda do Riacho Azul. Matando Lord Grimm. Lanterna de Flores foi mais impulsiva. Você acha que ninguém mais pensou nisso ainda? E quais foram os resultados? Perguntou Bondbolt. Blue River também soltou um longo suspiro. Então, o que vamos fazer? Vamos apenas ficar assistindo? Disse Lanterna de Flores. Estou pensando. E ele está fazendo isso para criar uma situação em que não tenhamos para onde ir, para que não tenhamos outra escolha a não ser matar os ladrões de Natal. Mas se conseguirmos nos conter, ele também estará em uma situação em que será tarde demais para impedi-lo. Contando os ladrões de Natal, como ele vai matá-los? Disse Bondbolt. Ele também sabia a verdadeira identidade de Lord Grimm, então não duvidava de sua habilidade. No entanto, Lord Grimm matar a multidão sozinho ainda era impossível. A todos concordaram que a análise de Bondbolt fazia sentido. A guilda Bluebrook não era a única guilda em apuros. Ergarden, Tyrannical Ambition, Samsar, Mysticaster. Qual guilda não estava se debatendo desesperadamente contra a parede? No fim, todas as guildas chegaram à mesma conclusão da análise de Bondbolt. Nenhuma guilda queria ajudar o Lord Gin trabalhando de gás, especialmente a excelente Dynasty. Eles não sabiam exatamente quantos ladrões de Natal Lord Gin havia acumulado, mas se o ajudassem a matar todos eles, Shen Yui não tinha dúvidas de que Lord Gin subiria imediatamente para o topo da classificação, ultrapassando os 15 primeiros lugares da excelente Dynasty. Isso era algo que Shen Yui não queria presenciar, ainda mais do que não conseguir matar ladrões de Natal. No mínimo, sua dinastia excelente estaria na liderança, porque Shen Yui o ajudaria pessoalmente apenas para ser pisoteado por ele. Todas as guildas entraram nesse tipo de estado de extrema cautela. Embora as rotas de Ishio estivessem mapeadas e planejadas, o ritmo com que ele reunia monstros estava diminuindo. Ele estava gradualmente entrando na fase em que não conseguia mais avançar. 341. Após atingir esse número com grande dificuldade, passou-se mais meia hora, mas Ishio ainda não havia conseguido encontrar nenhum novo. Quantos ladrões de Natal havia em Sin City? Era apenas algo que ele havia dito. Como uma única pessoa poderia descobrir isso? As guildas estavam todas sombrias, mas às vezes ainda conseguiam encontrar um peixe que havia escapado das redes. Quando esses ladrões de Natal eram mortos, outros surgiam aleatoriamente. Acontece que o número de ladrões de Natal que surgiam era muito pequeno agora, então já não era mais possível encontrar um simplesmente passeando por aí. Ele roubou tudo. Faz tempo que não mato ninguém. Tangle também era uma das pessoas em Sin City que lutavam por um tostão. Ela também estava sendo afetada pela situação e sua vida estava se tornando cada vez mais miserável. Praticamente isso, disse Ishio de repente. O que você vai fazer agora? Perguntou Shengu, animada. Ela queria fazer essa pergunta há algum tempo. TSC. Eu pensei que essas guildas iriam embora. Mas parece que desta vez estão bem cautelosas. Ishio suspirou. As guildas claramente haviam avaliado os prós e os contras da situação. Mesmo tendo tentado impedi-lo o tempo todo, nenhuma delas atacou os ladrões de Natal em fuga. Se eles não vão se mexer, então terei que fazer isso eu mesmo, suspirou Ishio.
Cão, como você vai fazer isso? Perguntou Shengu. Ela se sentia como se estivesse esperando o clímax final de um filme de suspense. Continue observando e você saberá. Ishiu sorriu. Ainda enrolando. Se você não estivesse ocupada, eu já teria te matado. Shengu estava desanimada, mas não fez nada. Ela atacava monstros sem pensar, enquanto voava de vez em quando para a tela de Ishiu. Seu dia tinha sido um desperdício. A maior parte do tempo foi gasta assistindo Ishiu jogar, principalmente quando aqueles jogadores vieram para impedi-lo, o que deixou Shengu extremamente nervosa. Entretanto, Lord Lin já havia mudado de direção. Após disparar alguns tiros aéreos, ele se virou e avançou em linha reta. Naquela direção havia uma enorme torre do relógio. Sob os relâmpagos que brilhavam, ela parecia extremamente ameaçadora. Ei bem, Tan-Ho chamou Shengu. AM. Shengu se virou. Tan-Ho estava tocando na tela. Ah, Shengu voltou à realidade. Ela estivera observando Lixi o tempo todo e sua névoa perseguidora agora estava secada por monstros. Ela lidou rapidamente com os monstros. Quando Shengu olhou novamente para a tela de Yeshil, Lord Gin já havia corrido para a base da torre do relógio. Você está planejando. Ainda no meio da fase, ela viu Lord Green saltar e atirar. Disparos ecoaram e Lord Green voou na diagonal, aterrissando em uma saliência da torre do relógio. Ocular. Ishio sorriu. Caramba, você acha que é o Sumo Shen? Gritou Shengu. Em Glory, havia muitos desses prédios altos, árvores estranhas e precipícios. Em circunstâncias normais, não era possível escalá-los. Mas era possível desafiar isso através de habilidades e pesquisa meticulosa. Os métodos para fazer isso eram algo que os desenvolvedores do jogo jamais haviam previsto. A Torre do Relógio de Sin City era um desses edifícios. A Torre do Relógio não tinha escadas. Para subir, a única opção era pular. Mas até então, pouquíssimos haviam conseguido. Havia um vídeo na internet de uma escalada bem-sucedida da Torre do Relógio de Sin City. Era um vídeo antigo, no qual Sumo Sheng usou fogo aéreo para fazer isso e foi considerado o ápice do uso de fogo aéreo. E agora, Ishio acabara de dizer que também faria isso. Como Shengu não pularia de alegria? Ah, você assistiu ao vídeo? Vou fazer a mesma coisa. Ishio assentiu com a cabeça e expressou sua aprovação a Shengu. Vamos ver você fazer isso. Shengu se assustou. Ela já havia tentado escalar a torre do relógio de Sin City antes e compreendia bem a dificuldade da tarefa. Os pontos de apoio não eram para serem pontos de apoio de verdade. Alguns eram apenas pequenas saliências na parede. Aterrissar com firmeza neles exigia extrema precisão. Shengu já havia percebido que não tinha a habilidade necessária, o que só aumentava seu respeito por Sumo Shen, que conseguia. Mas agora, Ishio ia mesmo fazer isso. Capítulo 283 E ver no alto e o ar para baixo. No momento em que Shengu terminou de falar, o Lord Green de Ishio já havia saltado 2 vezes e começado a disparar. Seu personagem voou pelo ar em um arco perfeito, aterrissando firmemente no local desejado. Como ele subiu na torre do relógio? Em teoria, Shengu sabia a resposta. Ela havia estudado bastante o vídeo de Sumo Shen. Quando assistiu à performance de Ishio, com certeza era exatamente igual ao vídeo. Cada apoio que ele dava era exatamente como ela o conhecia. No entanto, toda vez que tentava, ela sempre falhava. Ishio, por outro lado, já havia conseguido 2 vezes. Shengu começou a ficar nervosa novamente. Ela entendia muito bem que, para esse tipo de salto, se um único erro fosse cometido, todos os esforços anteriores seriam em vão. Ela já havia passado por isso muitas vezes. Gugu, olha aqui. Nesse instante, Tanho a puxou. Shengu virou a cabeça e olhou. Softmist também havia corrido para a base da torre do relógio. Sua câmera estava apontada para Lord Grimm. Pula, atira. Não havia praticamente nenhuma pausa entre os saltos e os disparos de Lord Grimm, exceto nos momentos em que precisava girar o corpo. A cada aterrissagem, ele imediatamente começava a saltar. Seu personagem parecia deslizar pela parede da torre do relógio. Em pouco tempo, ele já havia alcançado um quarto da altura da torre. Calm. As mãos de Shengu suavam de nervosismo. Seus fones de ouvido pareciam estar apertando sua cabeça. Ela os tirou, o que permitiu ouvir o som da música de Yeshio. Uma parada, uma pausa. Os cliques do mouse e as teclas do teclado tinham um ritmo. A cada batida, sua personagem dava um salto. Era como se ela estivesse assistindo a um filme onde o som estava perfeitamente sincronizado. Sob a torre do relógio, nas ruas, chegavam os ladrões de Natal. 341 ladrões de Natal finalmente se reuniram em um só lugar. Nesse momento, cada vez mais se acumulavam sob a torre do relógio. Eles a cercavam, inquietos e barulhentos.
Então, um após o outro, começaram a escalar a torre. Shengu percebeu que Yishio não tinha como voltar atrás. Se ele cometesse um único erro e caísse, seria imediatamente engolido pela horda de ladrões de Natal e morto instantaneamente. O filme de suspense se transformou em um filme de terror. O coração de Shengu disparou. Ela quase não queria mais assistir. Para cima, para cima. Lord Gin continuou a subir sem hesitar e sem cometer erros. Os trechos difíceis que Shengu havia mencionado foram facilmente transpostos. E finalmente, quando estava prestes a chegar ao topo, Shengu exclamou de repente: "Ah!". Na tela, Lord Green saltou e atirou como de costume. Só que desta vez, seu personagem estava um pouco fora do ponto ideal. Ele não conseguiria alcançar. Um relâmpago cortou o céu. Shengu lembrou-se subitamente de que aquele ponto final era muito alto e exigia que o personagem tivesse um certo nível de recuo, capacidade de salto e peso. No instante em que Ishio saltou, ele talvez não estivesse preparado para aquele ponto tão difícil. Shengu assistiu impotente enquanto Lord Green falava em alcançar o topo. Ele já estava começando a descer. Justo quando ela estava chateada por não tê-lo avisado a tempo, ouviu Ishio digitar repetidamente em seu teclado. Lord Green ergueu sua arma e a desembainhou. "O que você está fazendo?" "Um paraquedas", sussurrou Shengu, perplexo. Mas o guarda-chuva das 1000 chances não parou por aí. A cobertura do guarda-chuva recuou até revelar as hastes. 8 hastes se juntaram e começaram a girar. "Droga, não acredito." Shengu gritou. Desta vez, ela reconheceu. Era a habilidade de mecânica, Asa rotou. A descida de Lord Green parou imediatamente. Após ficar suspenso no ar por um instante, ele repentinamente começou a subir. Em seguida, Ishio fez outro movimento e o guarda-chuva das 1000 chances retornou à sua forma original, permitindo que Lord Green pousasse no topo da torre do relógio. "Isto pode até funcionar como uma caixa mecânica", exclamou Shengu, espantado. As caixas mecânicas eram equipamentos especiais feitos para mecânicos. Embora os mecânicos fossem considerados artilheiros, na realidade, a maioria de suas habilidades não utilizava suas armas, mas sim uma caixa mecânica. Ela não possuía atributos de ataque, mas podia aumentar os níveis das habilidades. Como resultado, os mecânicos empunhavam armas e carregavam uma caixa mecânica na cintura. Somente essa configuração permitia que utilizassem suas habilidades plenamente, um aspecto único dessa classe. E embora a asa de rotor fosse uma habilidade comum de nível 20 ou inferior, se uma caixa mecânica, ela não podia ser usada. "Ou você está carregando uma caixa mecânica consigo?", perguntou Shengu. "Não, o guarda-chuva tem uma função de caixa mecânica", disse Ishio. "Puta merda. Que arma estranha." Shengu ficou sem palavras. Ishio deu uma risadinha, mas não disse nada. A câmera de seu personagem girou. "Ah, tem alguém aqui em cima." Shengu deu um pulo de susto ao ver alguém no topo da torre do relógio. Mas, ao ver o nome da pessoa, Névoa Purificadora, reconheceu-a como a pessoa que havia ajudado Tan-Ho. Essa pessoa era uma de suas amigas. Ela também pulou, Shengu murmurou, sentindo uma pontada no coração. Essa irmã também era uma lançadora como ela e jogava com Tan-Ho e Ishio. Shengu não pôde evitar se comparar a essa lançadora. Agora ela via que essa lançadora realmente conseguira chegar ao topo. Mesmo que fosse apenas para o ataque aéreo, ela não se comparava a essa lançadora. Uau, não precisa de tudo isso. Ishio estava conversando com Sumo Sheng no jogo. Ele e Sumo Sheng haviam iniciado uma transação comercial usando a névoa purificadora. Ela havia lhe enviado uma grande quantidade de poções, todas de mana, preenchendo instantaneamente seu peso ao máximo. "Só por precaução", disse Sumo Sheng. "Não estou acostumado a ter tanto peso", disse Ishio. "Não é como se você precisasse se apressar demais", disse Sumo Shen. "Isso pode não ser verdade." Ishio fez Lord Green caminhar até a beira da torre do relógio. A torre do relógio era muito alta. Os ladrões de Natal pareciam formigas subindo em enxame pela torre do relógio. Tan-Ho, que estava embaixo da torre do relógio, voava para o topo da torre, mas a neblina dificultava a visão. Quando um relâmpago iluminou o céu, ela conseguiu ver duas figuras no topo da torre. As outras guildas procuravam desesperadamente por Lord Grimo. Finalmente, quando chegaram aqui, já era tarde demais. Aqueles que foram mais rápidos puderam ao menos admirar o feito heróico de Lord Green ao saltar para o topo da torre. Sr. Difícil de parar no meio do caminho. Após receber essa notícia, Bull River disse, impotente, para Bond Bolt. O barco atacado silenciou imediatamente. Eles já tinham percebido que esses ladrões de Natal provavelmente seriam devotados por Lord Guion, que agora vivia em um lugar de destaque, observando tudo de cima.
E os outros jogadores, que não sabiam a verdadeira identidade de Lord Grimm, ainda estavam impressionados com o fato de ele ter pulado até o topo da torre do relógio. Shen Yui estava extremamente irritado. Não se surpreendeu nem um pouco que Rikyu tivesse conseguido chegar ao topo. Mas por que não havia pensado naquele lugar? Ele só imaginara que Rikyu quisesse se vingar, forçando as guildas a matar seus ladrões de Natal. Mas não pensou que Rikyu realmente tivesse um plano B. Se tivesse pensado nisso antes, Shen Yui teria adivinhado que ele usaria a torre do relógio para esse propósito. E agora? Era tarde demais. Quando Shen Yui finalmente chegou à torre do relógio, ficou estupefato, assim como todos os outros jogadores ali presentes. Havia tantos ladrões de Natal que era impossível contá-los. Agora que estavam todos reunidos em um só lugar, a visão era impressionante demais. Os ladrões de Natal estavam completamente entrincheirados. Não se importavam nem um pouco com os jogadores atrás deles. Como se fossem prestar homenagem a um santuário, dirigiram-se bravamente para a torre do relógio. E os jogadores? Só podiam observar estupidamente. Shen Yui olhou para a esquerda e para a direita e viu Plantago Cid, Blue River, Code Knight, Lonely Dink, Backlight Bomb, Azimist. Os líderes de todas as principais guildas do 10º servidor estavam reunidos no mesmo lugar, voando estupidamente. Voando para o alto, para as figuras que só podiam ser vistas quando um relâmpago brilhava. Os ladrões de Natal que lideravam o grupo estavam prestes a chegar ao topo quando um relâmpago caiu, revelando a verdadeira situação. No topo da torre do relógio não havia apenas uma pessoa, mas duas. No instante em que o relâmpago atingiu o solo, duas labaredas irromperam dos focinhos das duas figuras. Chamas explodiram nas paredes de pedra da torre do relógio. Todos podiam ouvir os gritos tristes e estridentes. Os ladrões de Natal atingidos foram arremessados para longe. A que se agarrariam no ar? Se não iam cair no chão, para onde mais poderiam ir? Esses eram todos pontos. Esses eram todos presentes. Pensaram os jogadores com o coração apertado. Capítulo 284. Ainda há esperança. Os danos causados por quedas da torre do relógio eram muito maiores do que os danos causados pelos jogadores. Se os jogadores caíssem, certamente morreriam. Ouvir os gritos estridentes e agudos daqueles ladrões de Natal enquanto caíam fez todos os jogadores presentes sentirem uma dor aguda. Eles não iriam morrer da queda, iriam. Não foi fácil demais para Lord Grimm. Enquanto pensavam nisso, viram um enorme feixe de luz descer do topo da torre do relógio em direção ao chão. Era um rifle laser da névoa purificadora de Sumo Shen. O ataque foi um espetáculo impressionante, embora o dano causado não tenha sido tão notável quanto os efeitos visuais. Os ladrões na linha de frente foram atingidos pelo rifle laser e se dispersaram, caindo da torre do relógio. Depois disso, o dano do rifle laser diminuiu gradualmente. No fim, o ataque derrubou apenas 3 ladrões natalinos. Mesmo atingidos, os outros conseguiram se agarrar às paredes da torre do relógio. A possibilidade de abater os monstros dependia do efeito da habilidade. As habilidades mais eficazes eram aquelas com um forte efeito de repulsão. Disparos que empurravam os ladrões de Natal, como os de um rifle laser carregado, podiam fazê-los colidir uns com os outros e derrubar alguns. Se o efeito da habilidade fosse mais fraco, os ladrões de Natal seriam empurrados, mas não cairiam. Ishio e Sumushin naturalmente entenderam isso muito bem. Todos os tipos de habilidades foram disparadas do topo da torre do relógio. Camada após camada de ladrões natalinos despencavam continuamente. Alguns caíram rapidamente até o fundo, enquanto outros caíram apenas até a metade e alguns mal começaram a cair. Gradualmente, os gritos dos ladrões natalinos em queda se combinaram em um coro, acompanhando a atmosfera sinistra de Sin City. Os jogadores que ouviram isso sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Os líderes das guildas se reuniram novamente. Alguns balançaram a cabeça em sinal de impotência, enquanto outros suspiraram. Alguns olharam para o céu em choque. O pior entre eles era Shen Yui. Isso porque sua guilda dominava as tabelas de classificação. As outras guildas já começavam a sentir os efeitos do enorme investimento da excelente dinastia no 10º servidor. Ignorando tudo mais, o número de especialistas na dinastia excelente do domínio celestial havia diminuído. Agora, todos estavam cientes dos movimentos da dinastia excelente. Mesmo que soubessem, cada guilda tinha seus próprios planos de desenvolvimento no novo servidor e não investiram imediatamente mais para acompanhar a excelente dinastia. E desta vez, no evento de Natal, a excelente dinastia monopolizou os placais do 10º servidor. As outras guildas sabiam que não conseguiriam competir com a excelente dinastia. Elas perceberam isso, mas não se preocuparam muito.
De um ponto de vista diferente, a excelente dinastia pode parecer ótima no 10º servidor, mas e no domínio celestial? Sem seus especialistas, eles tiveram um desempenho extremamente ruim no evento. Seu desempenho poderia até ser comparado ao de guildas formadas por jogadores casuais. Como resultado, embora todos estivessem assistindo Lord Green exibir seu poder, cada um tinha uma opinião diferente sobre isso. Outras guildas lucrariam um pouco menos com a jogada de Yishiu, mas ninguém se sentiu pior do que Shen Yui. Deveríamos ir lá e matá-los? No mínimo, os ladrões de Natal começarão a reaparecer mais cedo. Com esse método, quem sabe quanto tempo levará para ele matar todos? Enviei algumas pessoas para verificar. Esses ladrões de Natal não morrem com uma única queda e continuam escalando. Realmente não sabemos quantas quedas serão necessárias para que um deles morra. Já havia jogadores começando a discutir se deveriam ou não matar os ladrões de Natal. Depois de perceberem que não havia como chegar até Lord Grimm, muitos jogadores começaram a considerar essa possibilidade. Matá-los e dar pontos de graça para o Lord Grimm? Depois disso, ele simplesmente vai reunir mais deles e aí a gente vai ajudá-lo de novo? Puta merda, que nojo. Também houve vozes que discordaram, especialmente daquelas que detestavam Lord Grimm. Shen Yui também não queria ficar de braços cruzados. Ele queria formar outra aliança para se opor ao Lord Gin. Mas desta vez falou. Todos os outros líderes de guilda apenas riram e encerraram a conversa. Shen Yui também sabia que, neste evento de Natal, sua excelente dinastia havia sido a que mais lucrou até então. Se eles se opusessem ao Lord Gim, sua excelente dinastia ainda seria a que mais lucraria. E Guilda concordaria com isso. Shen Yui estava impotente. Lord Gin estava no topo da torre do relógio, mas ele não tinha como lidar com ele. Mesmo tendo muitos especialistas sob seu comando, nenhum deles podia garantir que conseguiriam subir a torre em uma única tentativa. Mesmo que conseguissem, com Lord Gin guardando a torre do relógio, se tentassem pular, não estariam na mesma situação que os ladrões de Natal. Shen Yui estava desesperado. No fim, sua única opção foi continuar amargamente à procura dos ladrões de Natal. À medida que Lord Gui matava seus ladrões, mais começavam a reaparecer em Sin City. A maioria das guildas já estava começando a se mudar. Várias já haviam começado a se dispersar. Ajudar Lord Green a matar os ladrões de Natal para que eles reaparecessem mais rápido? No filme, ninguém fez isso. Para pessoas como Shane Yu e Lonely Dink, fazer algo assim seria tão repugnante quanto comer uma mosca. Eles simplesmente não conseguiam. Aqueles que queriam fazer isso também desistiram porque, se o fizessem, seus jogadores ficariam presos na torre do relógio, enquanto as outras guildas que não fizeram se dispersariam e começariam a procurar os ladrões de Natal que reaparecessem. Ajudar Lord Green era tolerável, mas ser explorado por outros era algo que as guildas não podiam tolerar. Eu digo que devemos tentar controlar o Lord Green. Devemos aproveitar enquanto ele estiver preso no topo da torre do relógio para que algumas de nossas tropas o eliminem quando ele descer, disse Bomba de Luz de fundo do Vale das Flores. Sua equipe já havia sido morta por Ishiu antes, e ele ainda se lembrava bem disso. Ao, para onde? Ele vai voltar da cidade do Mingau. E aí? Vão tancar a entrada da cidade do pecado? Retrucou Azimist. Aos olhos de todos, eles não podiam simplesmente persegui-lo como antes e dividir suas forças novamente, certo? O evento de Natal durou apenas 36 horas. Quem desperdiçaria seus recursos com um tempo tão limitado? Que droga! Cada um por si. Os líderes da guilda suspiraram e se dispersaram. Na praça sob a torre do relógio, os jogadores já tinham ido embora. Mas nas ruas próximas, alguns caminhavam um pouco, paravam e viravam a cabeça para o ar. Em um instante, eles alcançaram outro nível. A guilda do Riacho Azul era uma das guildas que não havia partido completamente. No momento, Baco acorrentado observava a torre do relógio e conversava com Rio Azul. O personagem de Blue River levantou a mão e claramente também estava observando. Após uma breve pausa, ele disse: Você tem razão. Isso significa que é possível que Lord Gui não consiga se manter no poder, perguntou Lanterna de Flores, engolindo em seco. Se Lord Gui não conseguisse se manter firme, isso significaria que, no instante em que ele morresse, os ladrões de Natal retornariam ao seu estado original. A guilda Bluebrook obviamente não se importou em ficar com os ladrões para si. Receio que não sejamos a única guilda a descobrir isso, disse Bond Bolt, abaixando a cabeça e olhando ao redor. Com a visibilidade de Sin City, a única coisa que conseguiam ver era a chuva e a neblina. Não conseguiam distinguir se havia outras pessoas por perto. Com tantos, não vamos conseguir comer todos. Mesmo se dividirmos a panela, ainda vai ser bom para nós. Blue River riu amargamente. Nossa guilda não conseguiria terminar a refeição e aquele cara quer fazer tudo sozinho. Que ele morra de tanto comer.
disse Lanterna de Flores com ferocidade, na esperança de que os ladrões de Natal se apressassem e submergissem a torre do relógio. O que você acha? Consegue aguentar? Shengu estava preocupado com isso. Desde o início da resistência, a atuação de Ishio havia se tornado extremamente rápida. Seu personagem se movia constantemente pelo topo da torre. Mas, ao ver a expressão de Ishio e perceber que ele não parecia nervoso, Shengu não pôde deixar de incomodá-lo e perguntar. Por pouco. Ishio sorriu. Ele e Sumo Sheng não podiam parar para descansar nem por um instante. Os ladrões de Natal haviam escalado toda a torre, mas não estavam subindo um de cada vez. Felizmente, a torre do relógio ficava mais estreita à medida que subia. No topo da torre havia espaço suficiente apenas para 5 ladrões subirem. Com base nesses 5 pontos, Ishio e Sumo Sheng dividiram a torre em 5 seções que foram denominadas A, B, C, D e E. Ito Sumo Sheng. Lord Green correu apressadamente para lá. O ladrão natalino estava prestes a subir quando Lord Green o eliminou com uma palma da flor cadente. Lord Green se virou e correu de volta. Esse ladrão de Natal era um artilheiro. Enquanto escalava, ele chegou a atirar em Lord Green. Ishio desviou-se rapidamente. Estendeu o braço e lançou uma granada contra o ladrão de Natal. Van. Sumo Shing gritou novamente. Quase abaixo da torre do relógio, agachados na escuridão, inúmeros jogadores olhavam para a torre, aguardando nervosamente os resultados do futuro. Capítulo 285. Não podemos deixar que se perca. O pico da torre do relógio era alto e distante. Das ruas, a única coisa que se podia ver era uma forma escura e vaga. Normalmente, os relâmpagos repentinos assustavam os jogadores. Mas naquele momento, todos os aguardavam ansiosamente. Isso lhes permitia enxergar com clareza, poupando-os algum esforço. Eles se levantaram. Gritou um jogador. Ele viu uma figura indistinta saltar para o topo da torre do relógio. Vai. Gritou Shenhui. Ele ainda não havia desistido. Também havia notado um ladrão de Natal invadindo o local. Como tinha vários jogadores à disposição, imediatamente os dividiu em 2 grupos. Metade deles deveria se dispersar e procurar os ladrões de Natal que haviam reaparecido, enquanto a outra metade deveria se preparar para enfrentar o grupo de ladrões de Natal. Ao ouvirem as ordens do líder da guilda, os jogadores da excelente dinastia correram imediatamente para as ruas. Com tantos jogadores nas ruas, foi muito fácil para os outros notá-los. Afinal, todas as guildas estavam posicionadas em ciclo, então cada uma tinha um ângulo de visão diferente. Quando a excelente dinastia viu o ladrão de Natal subir, os jogadores da guilda Bluebrook ainda não o tinham visto. No entanto, assim que viram os jogadores do lado oposto avançando rapidamente, mesmo sem saberem a qual guilda pertenciam, eles facilmente entenderam o motivo da mudança de direção. Vão! Gritou Blue Rivey, dando a ordem, e os jogadores da guilda Bluebrook avançaram em disparada. E assim, eles se avisaram mutuamente e, em pouco tempo, 6 tropas diferentes saíram correndo das 6 ruas vizinhas, formando um círculo gigante ao redor da torre do relógio. Kof alguém tossiu levemente. Essa cena foi um pouco constrangedora. Mas muitos deles não se importavam com isso e mantinham a cabeça erguida, observando os movimentos dos ladrões de Natal. Os ladrões de Natal continuavam subindo, o que significava que Lord Gin ainda estava vivo. Pô, alguém praguejou do lado da excelente dinastia. Eles observaram a figura borrada que havia saltado para o topo da torre do relógio soltar um grito distante e então cair no chão. Será que fomos impulsivos demais? Perguntou um jogador, aproveitando o momento. Eles só tinham visto uma figura escura e borrada pular na torre do relógio e saíram correndo por causa disso. Foi realmente um ato impulsivo. Os jogadores que já estavam posicionados e prontos para apertar os botões de suas habilidades soltaram as mãos com relutância. Todos esperaram um pouco, mas não viram nenhum outro ladrão de Natal chegar ao topo. Deveríamos votar. Cochichavam entre si os membros das guildas. Como assim, votar, disse um jogador, olhando para os lados. Estava tudo à mostra. De qualquer forma, eles ficaram. Todos entendiam que não fazia sentido esconder nada uns dos outros. Como resultado, todos levantaram a cabeça em uníssono e observaram. Ser. Ter. Sumo Shin gritava constantemente. Diga-me, seus tempos de recarga são mesmo tão longos assim? Ishio percebeu que havia um problema. O lançador de Sumo Shin não tinha tantas habilidades quanto sua versão não especializada, então não havia como ela abater ladrões de Natal continuamente como Lord Gin conseguia. Ela passava boa parte do tempo observando as posições dos ladrões. No entanto, porque parecia que ela estava atacando cada vez menos.
Ah, não são. Eu só achei que seria divertido assim. Sumo Shen riu. Você está tentando me provocar. Você já jantou? Perguntou Sumo Shen. Ainda não. Sério? Que triste. Então, vou te ajudar, disse Sumo Shen. Ela lançou um míssil antitanque contra um ladrão de Natal que escalava a área 100. A explosão resultante derrubou outros dois ladrões de Natal também. Você já comeu? Perguntou Ishio. Eu tenho. Sumo Shen não passou o tempo todo reunindo monstros como Ishio, que nem teve tempo de beber um gole d'água. Primeiro, ela ajudou Ishio a procurar ladrões de Natal e, depois, foi à cidade principal comprar várias poções. Em seguida, voltou, subiu até o topo da torre do relógio e esperou com bastante tempo para comer algo. Depois que Sumo Shen tentou novamente, eles se moveram como borboletas flutuando entre as flores. Após um curto período, os ladrões de Natal, que quase conseguiram romper o bloqueio, foram repelidos mais uma vez. Essa cena era algo que as guildas não queriam ver. Talvez seja só temporário. Todos pensaram em silêncio. Num piscar de olhos, meia hora havia se passado. Era tempo demais para ser apenas temporário. Chen Yui, que estava voando a tabela de classificação da caçada de Natal, descobriu que Lord Gim, que havia saído da lista, agora estava subindo rapidamente como um foguete. Os ladrões de Natal que caíram da torre do relógio talvez não estivessem mortos, mas estavam praticamente à beira da morte. Consequentemente, ao subirem e caírem mais 2 ou 3 vezes, acabariam por morrer. Agora era hora de agarrar o prêmio. Cada vez que Shen Yui atualizava a página, via Lord Gin saltar para a frente. Junto com isso, ouvia-se o grito repetido dos ladrões de Natal caindo. Shen Yui se recusou a desistir. Ele ergueu a cabeça e rezou para que os ladrões de Natal se tornassem ainda mais ferozes. As outras guildas também não haviam recuado ainda. Todos ainda tinham alguma esperança e desejavam que Lord Gin não conseguisse resistir. Eles já tinham visto ladrões de Natal chegarem ao topo várias vezes. Estavam todos prontos para atacar, mas foram rapidamente repelidos, levando consigo até alguns de seus comparsas. Passou-se mais meia hora. O número de ladrões de Natal diminuiu significativamente. Das 6 guildas, restaram apenas 4. 2 delas já haviam recuado. Sempre que um ladrão de Natal morria, outro reaparecia rapidamente em Sin City. Quanto a eles, não viam nenhum sinal da derrota de Lord Gim, então não queriam perder mais tempo. 4, 3, 2. Finalmente, só restou Excelente Dynasty. Não era como se Shen Yui não percebesse a situação atual. É só que ele se recusava a aceitá-la. Pelo que parecia, Lord Green não teria nenhuma dificuldade em guardar a torre do relógio. Mas e se ele cometesse algum erro grave? Shen Yui já estava contando com a sorte. A posição de Lord Green nos placares de líderes continuava a subir cada vez mais rápido. Shen Yui observava enquanto ele disparava, mas não havia nada que pudesse fazer para impedi-lo. 40º lugar, 30º lugar, 200º lugar. Shen Yui finalmente viu outro nome familiar surgir junto com Lord Green. Bruma de limpeza. Shen Yui não havia percebido isso no início, porque esse nome estava inesperadamente posicionado acima de Lord Green. Quando Lord Green atingiu o 200º lugar, Cleansing Mist já estava entre os 200 primeiros. Shen Yui ficou surpreso, verificou novamente e viu o nome de Soft Mist, que inesperadamente estava acima de Lord Green. Claramente, os três se juntaram para caçar os ladrões de Natal. Se estivessem em grupo, todos compartilhariam os pontos de um ladrão de Natal. Como resultado, os três subiram rapidamente na classificação. Shen Yui só estava prestando atenção em Lord Grimm. Enquanto Lord Grimm reunia todos aqueles monstros, ele não ganhou nenhum ponto, enquanto os outros dois mantiveram suas posições na classificação. Nesse momento, após horas de trabalho árduo, finalmente chegou a hora de colher os frutos do seu esforço. Quanto aos outros jogadores de Sin City, estáveis a apenas lidar com a população de ladrões natalinos, que se recuperava lentamente. Os jogadores estavam caindo no ranking à medida que eram ultrapassados por esses três. Mesmo que os três estivessem empatados em pontos, ainda era mais do que suficiente para ultrapassar os jogadores que haviam perdido completamente sua vantagem. Meia-noite. Na torre do relógio de Sin City, no 10º servidor, a batalha que durou 2 horas finalmente terminou. Névoa Purificadora, Névoa Suave e Lorde Sombrio agora ocupavam o primeiro, segundo e terceiro lugares no ranking da caçada de Natal. Os 15 heróis da Dinastia Excelente foram derrotados no final e 3 vezes. A expressão de Shen Yui era tão terrível que parecia que ele poderia morrer a qualquer momento. Os cadáveres dos ladrões de Natal se amontoavam sob a torre do relógio. Grande parte deles já havia reaparecido, mas os que ainda estavam ali empiados faziam a torre parecer uma árvore de Natal,
mesmo com um pouco de sangue sobre ela. A árvore de Natal ensanguentada, no entanto, estava repleta do espírito natalino. A árvore estava coberta de presentes, presentes que haviam caído dos ladrões de Natal mortos. Softmist estava subindo na árvore e se esforçava para pegar esses presentes. Embora quem controlava Softmist não fosse Tan-Ho, mas sim Shengu, Softmist não conseguiu pular para o topo da torre do relógio, então não pôde fazer muita coisa na batalha. Shengu estava lá apenas para observar, mas agora não podia mais assistir por causa dessas presenças. 341 ladrões de Natal. 341 presentes. O sistema os protegia. Quem não estava na festa não podia pegá-los. Deixá-los lá seria um desperdício. Tan-Ho não se importou muito e, no fim, acabou levando uma bronca de Shengu. Shengu então empurrou Tan-Ho para o lado e foi pessoalmente buscar os presentes para ela. Tan-Ho não sabia se ria ou chorava e deixou Shengu fazer isso. Capítulo 286. Prejudicar os outros para obter ganho pessoal. Meia-noite. Normalmente, Ishio teria começado o turno uma hora antes. Mas hoje, por causa do evento de Natal, Ishio tinha causado um alvoroço tão grande que Shengu ficou ainda mais nervosa do que o próprio Ishio. Ela o liberou com uma pausa e, aleatoriamente, colocou outra pessoa para substituí-lo. Shengu estava controlando o Softmist para coletar os presentes quando ouviu vários tiros em seus fones de ouvido. Lord Gim e Clan Mist haviam saltado da torre do relógio. Usando o recuo de suas armas, eles reduziram parte do dano sofrido por uma queda de uma altura muito grande. Caso contrário, se tivessem caído diretamente da torre do relógio, certamente morreriam, o que seria uma piada. Os dois personagens desceram um após o outro e também começaram a pegar seus presentes. No entanto, enquanto Lord Lin os recolhia, ele também jogava fora poções. Eram todas poções de mana azul. Enquanto fazia isso, ele resmungou: Viram? Eu disse que vocês compraram demais. Mais é melhor que menos, disse Cleancin de Mist, e também jogou fora todos os itens desnecessários de sua bolsa. Já fazia um tempo, sei lá quanto, desde que o primeiro ladrão de presentes de Natal havia caído e morrido. Na verdade, vários presentes já tinham desaparecido. Mesmo assim, os T's ainda não tinham conseguido recolher todos os presentes que ainda não tinham sumido. Os três personagens davam voltas e voltas em torno da árvore de Natal, recolhendo presentes. Em todas as ruas, vários olares observavam a cena. A força principal das 6 guildas havia se retirado, mas deixaram alguns jogadores para trás, que informariam a guilda caso Lord Gin cometesse algum erro desastroso. No fim, eles assistiram até o último instante enquanto os cadáveres se transformavam em presentes, deixando-os com água na boca. Os três encheram rapidamente suas sacolas com presentes. Vendo que ainda havia presentes sobrando, até Ishio sentiu pena. Por fim, ele viu Softmist, que estava sendo controlada por Shengu, se virar resolutamente e sair sem demonstrar qualquer hesitação. Ishio admirava a determinação heróica do chefe quando ouviu Shengu gritar: Depressa! Depressa, troquem os presentes. Talvez ainda haja presentes quando voltarmos. Ishio enxugou discretamente o suor e seguiu atrás. A névoa purificadora de Sumo Shen também o seguiu. Mas, naquele momento, os três personagens estavam carregando mochilas cheias, então usar fogo aéreo não seria confortável. O Papai Noel podia ser encontrado em todas as áreas de progressão de nível, facilitando a troca de presentes entre os jogadores. O Papai Noel de Sin City ficava na entrada da cidade, então havia uma certa distância entre ele e a torre do relógio, que ficava no centro da cidade. Com a velocidade de movimento atual, Ishio não tinha muita esperança de que conseguiriam trocar os presentes e voltar a tempo antes que os presentes restantes desaparecessem. Ishio calculou o número de pontos que havia obtido naquela hora, bem como seus ganhos com os presentes. Para as guildas de elite, Ishio havia esgotado completamente os recursos de ladrões em Sin City, então seus ganhos não eram muito melhores do que os de locais movimentados como Line Canyon ou Desolate Land. Quanto a Ishio, se ele tivesse realizado a missão normalmente, com sua eficiência, teria obtido aproximadamente a mesma quantidade de pontos que obteve com os 341 ladrões de Natal que dividiu com ele. Em relação aos presentes, suas perdas foram muito maiores. Normalmente, ele não teria desperdiçado tantos presentes. O resultado final, porém, foi que a diferença entre Ishio e as grandes guildas era enorme, mas ao reduzir os lucros das grandes guildas, os lucros de Ishio também foram reduzidos. O que ele conseguiu, na realidade, foi prejudicar os outros para obter ganho pessoal. E, sinceramente, não era isso que Ishio queria. Ele teria preferido acumular pontos e recompensas discretamente. Quanto ao lucro das guildas mais poderosas, Ishio não se importava.
Infelizmente, com certeza havia pessoas dificultando as coisas para ele. E Shio também se sentia mal por isso. Ele esperava que, nas próximas 24 horas, todos chegassem a um entendimento. Em um evento raro como o Natal, ninguém ganharia nada prejudicando os outros. Enquanto pensava nisso, os T chegaram até o Papai Noel. Naturalmente, devolveram os presentes pedidos. Chengu tocou todos os presentes às pressas, deu meia volta e correu de volta para a torre do relógio, abrindo os presentes enquanto corria. Ela estava com muita sorte e, depois de desbloquear todas as suas recompensas, apareceu na TV 3 vezes. Recebeu 2 equipamentos roxos e até um livro de habilidades. Chengu só percebeu isso depois de comemorar que Soft Mist não era sua própria conta. Mesmo assim, ela ainda estava feliz com a sua sorte. A sorte de Yishio e Su Mushen, infelizmente, não foi tão boa quanto a de Shengu, embora ambos tenham aparecido na TV uma vez. Os dois não se importaram muito, porém. Mas, enquanto abriam os presentes, subiram do nível 31 para o 32. Este evento foi uma ótima oportunidade para ganhar experiência e dinheiro. Era raro encontrar um período tão próspero neste jogo tão fio. Caso contrário, porque todos os jogadores estariam tão obcecados pelos ladrões. Vendo que eles tinham subido de nível, Ishio abriu sua lista de amigos e verificou. Seu Mad Boom Invasion ainda não estava online e não havia sinal de que Ao e Fan também. Ishio não sabia muito sobre a situação de Steam Mad Boom Invasion. Quanto a Kiao e Fan, era bem provável que a equipe profissional organizasse algum tipo de festa ou atividade no Natal para confraternizar. Pensando nisso, Ishio mandou uma mensagem para Sumo Shen. É véspera de Natal. A equipe não tem nada planejado? Sim, fazem. Respondeu Sumo Shen. Por que você não foi? Estou doente, disse Sumo Shen. O que aconteceu? Hoje tem um evento, então fiquei doente. Tive que participar do evento para me curar, resmungou Sumo Shen. Os três voltaram rapidamente para debaixo da torre do relógio, embora não tivessem ido lá à toa. Ainda havia alguns presentes que não tinham desaparecido. Eram apenas uns 10 presentes que foram então divididos entre os três. Com os presentes desaparecidos, os cadáveres também sumiram. A área ao redor da torre do relógio parecia que logo retornaria à paz. Chengu, porém, queria continuar. Ela se levantou e pediu para Tan-Ho usar névoa suave novamente. Empurrou Ishio e disse, depressa, reúna-nos de novo. Ishio riu amargamente. Chefe, pense bem. Se eu fizesse isso de novo, qual seria a diferença entre matá-los normalmente e reuni-los todos de uma vez? Chengu ficou olhando fixamente para o nada. Então, ela pensou em Ishio matando 14 ladrões de Natal em uma hora. Reunir todos os ladrões não me rendeu muito mais e ele ganhou ainda menos presentes, certo? No entanto, os T's agora estavam muito acima de todos os outros nas tabelas de classificação da caça aos presentes de Natal. Pensando nisso, Chengu se sentiu feliz. Mas quanto a Enshio, ele preferia ganhar mais presentes. Ele realmente se imputava em ser classificado contra jogadores comuns? Ele precisava se rebaixar a esse ponto. Ishio frustrou as esperanças de Shengu de que ele reunisse todos os monstros novamente e então se levantou. Depois de fazer a mesma coisa por tanto tempo, ele precisava fazer algo novo. Ele foi ao banheiro, comeu e bebeu um pouco de água. Pensando enquanto os jogadores nutriam más intenções contra ele, Ishio decidiu cautelosamente que não ficaria online e optou por sair do jogo. Loredin desconectou-se. Quando as guildas perceberam isso de repente, ficaram surpresas a princípio, mas logo se animaram. Com a morte dos ladrões de Natal na Torre do Relógio, a população de ladrões em Sin City começou a se recuperar e voltar ao seu estado próspero diante de tudo isso. Todos estavam saqueando ativamente. Saber que Lord Green havia ficado offline foi uma notícia incrivelmente boa para eles, especialmente para Shen Yui. A notícia foi tão maravilhosa quanto remover um espinho da garganta. Shen Yui imediatamente checou a tabela de classificação. Mesmo que os T's ainda estivessem à frente, a diferença não era tão grande. E Kyo havia se desconectado, mas eles não, o que significava que tinham tempo para alcançá-lo e ultrapassá-lo. Chen Yui, empolgado, deu as ordens e formulou um plano para superar Lord Green em 4 horas. Após 5 horas, seus 15 heróis dominariam novamente a classificação e conquistariam os 15 primeiros lugares. Infelizmente, as boas notícias não duraram muito. Após meia hora de alegria e esperança, um aviso do sistema notificou a todos e atingiu o coração de todos. Notificação do sistema. O amigo Lord Green está online. Meu amigo Lord Green. Todo mundo queria desenterrar essas palavras e comê-las. Ele não era um bom amigo. Definitivamente não era. Alguns, enfurecidos, deram-lhe rótulos, atribuindo a Lord Green apelidos como bandido desprezível, ladrão, ladrão, besta maligna.
Mas como essas coisas aleatórias poderiam afetar Ishio? Depois de entrar no jogo novamente, Ishio sentou-se confortavelmente e olhou para Shengu de forma estranha. Chefe, você ainda não vai dormir? Evento. Exclamou Shengu enquanto sua névoa perseguidora corria pelo domínio celestial. TSK, TSK. Lamentou Ishio. Ele virou a cabeça para o ar uma mensagem que havia chegado. Ele conferiu e viu que é Blue River. Meu Deus, você ainda pretende jogar assim? Após Blue River descobrir a identidade de Ishio, ele passou a tratá-lo de forma diferente e deixou de chamá-lo de irmão. Capítulo 287 Colaboração. Blue River não foi o único a enviar mensagens para ele. Old Knight, Plantago City, Misty Castles Azimist e alguns outros representantes de guildas apareceram para perguntar como se não tivessem estado envolvidos na prisão dos ladrões de Natal por Ishio. Depende. Ishio respondeu a todos com as mesmas duas palavras. Meu Deus, se você ficar enrolando assim, não vai ser bom para nenhum de nós, respondeu Blue River. Ele havia deixado alguns jogadores embaixo da torre do relógio, então esses jogadores viram que o grupo de Ishio só tinha 3 integrantes. Muitos dos presentes tinham desaparecido e não foram recolhidos. A cena realmente partiu o coração deles. Sua onda de ataque única foi um golpe bastante duro para eles. Todos estavam preocupados que Lord Gin fizesse isso de novo, então tiveram que ir perguntar o que ele planejava fazer em seguida. Colaborar com Lord Gin. Não era como se ninguém tivesse pensado nisso. Com o método de Lord Grimm, era perfeitamente possível suprimir as outras guildas. Quando chegasse a hora, contanto que seus membros fizessem parte da mesma equipe que Lord Grimm, eles teriam lucro garantido. Contudo, quando a notícia se espalhasse, outras guildas certamente se uniriam e os atacariam. Assim, após ponderar os prós e os contras, as guildas que originalmente haviam planejado isso decidiram não prosseguir e, em vez disso, decidiram instar Lord Gin a não reunir os monstros novamente para que todos estivessem em igualdade de condições. Ao ajudarem uns aos outros a analisar a situação, era como se todos fossem bons amigos. Ishio entendeu isso muito antes deles. As guildas se depararam com um acidente inesperado. Inicialmente, não tinham planos de enfrentar Lord Grim. Quando as outras guildas viram que a excelente dinastia ocupava os 15 primeiros lugares e estava muito à frente de todos os outros, reconheceram o enorme investimento da excelente dinastia no 10º servidor. Por causa disso, ninguém realmente planejava competir contra eles nas tabelas de classificação da caçada de Natal. A única guilda preocupada era a excelente dinastia. Somente a excelente dinastia usou a formação Spinning Spiderweb para se opor a Lord Gin, e somente a excelente dinastia estava insatisfeita com a posição de Lord Gin na tabela de classificação. Os 10 primeiros lugares haviam sido tomados, o que já era suficiente para fazer Shen Yui detestá-los profundamente. Mas o que Shen Yui não sabia era que Ishio havia exposto toda a história às outras guildas, enfurecendo-as instantaneamente. Elas se sentiram como se tivessem sido forçadas a se envolver nos assuntos da dinastia excelente e fossem culpadas junto com eles. Isso não os fez se sentirem melhor em relação ao que Lord Gin fez, mas o alvo deles aumentou em um. Excelente dinastia. E nesse momento, Ishio prontamente sugeriu colaboração. Ishio sugeriu uma colaboração, dissipando as dúvidas anteriores das guildas. As guildas queriam colaborar apenas com Lord Grimm e por isso temiam ser atacadas pelas outras guildas. Mas Ishio estava pedindo a todos que colaborassem para eliminar a problemática dinastia excelente. Após as guildas discutirem entre si, concluíram que era algo que deveriam fazer. A sugestão era que todos trabalhassem juntos. O único ponto de divergência era a forma como os presentes seriam distribuídos. Os pontos obtidos ao derrotar os ladrões de Natal seriam divididos igualmente entre todos os membros da equipe, mas os presentes eram gratuitos para serem pegos. Por causa disso, quem pegasse mais ou menos presentes poderia causar uma disputa entre eles. Afinal, eles não eram da mesma guilda e eram todos inimigos. Ninguém confiava em ninguém. Essa questão representava um grande obstáculo. Depois de muito conversa, ninguém havia apresentado uma boa solução. Isso vai depender da sua sorte. No fim, Ishio sugeriu: de qualquer forma, estamos todos no mesmo time e não podemos atacar uns aos outros, então vai depender de quem for mais rápido. Isso foi praticamente uma sugestão à qual nada foi dito. Mas, de qualquer forma, era uma solução que todos podiam aceitar. Os jogadores que pegavam menos bolas eram aqueles cujas mãos eram mais lentas. A culpa era deles. O plano foi finalmente elaborado e uma equipe foi formada. Em Glory, o limite máximo para um grupo era de 10 jogadores. Cada equipe podia ter 10 grupos. Em outras palavras, uma equipe podia ter até 100 jogadores. E o número de guildas participantes foi de 12.
No final, cada guilda enviou 8 jogadores, divididos em 10 grupos, juntamente com Nishio, Sumushin e Tangho, totalizando 99 jogadores. Os 8 jogadores enviados por cada guilda eram, sem dúvida, os melhores jogadores de cada guilda. A excelente Dynasty executou uma estratégia de recrutamento em massa. As outras guildas seguiram uma rota mais elitista para contrariar isso. A excelente Dynasty tinha a vantagem do número de especialistas que possuía, mas as outras guildas podiam concentrar seus recursos no treinamento de uma equipe mais elitizada. Afinal, bastava uma única equipe para estabelecer um recorde na masmorra. A colaboração entre eles foi uma oportunidade para treinar sua equipe de elite. Se tudo corresse bem, seus lucros poderiam não ser maiores do que antes. Mas o importante era que as outras guildas não envolvidas seriam bastante enfraquecidas por isso, e a Excelente Dynasty seria uma delas. Se a Excelente Dynasty ganhasse menos experiência neste evento, a diferença de experiência entre ela e as 12 guildas aumentaria. Sua vantagem em efetivo seria bastante reduzida pela vantagem de nível das equipes de elite das 12 guildas. Assim que o plano foi elaborado, a equipe de 99 jogadores começou a trabalhar em conjunto sem demora. Os jogadores se espalharam por toda a cidade do pecado e iniciaram a busca por monstros. O Lord Gin de Yishio, que estava parado ao lado de névoa suave e névoa purificadora, não se moveu. Pouco depois, os jogadores que haviam saído correndo já haviam retornado com um ladrão de Natal atrás deles. Yishio controlou Lord Grim para que ele os encontrasse e então os atacasse. Um após o outro, os ladrões de Natal atacaram Lord Grim. Uma equipe podia ser considerada uma entidade individual, então a atenção dos ladrões de Natal podia mudar entre os membros da equipe. Se um jogador não atacasse o ladrão, mas outro o fizesse, a atenção seria assumida pelo outro jogador. Depois de enviar os ladrões para Lord Grim, os outros jogadores foram embora. Ishio se livrou facilmente dos ladrões de Natal e começou a vagar por aí. Logo depois, um fluxo constante de ladrões de Natal chegou. Seja por suas próprias ações ou por influência de outros jogadores, no final, eles acabaram se reunindo atrás dele. O Tem partiu novamente. E desta vez, o Tem estava crescendo muito mais rápido porque Ishio tinha mais de 90 ajudantes. Ele começou tudo de novo. Shen Yui não sabia qual era a situação. Mas assim que ouviu a notícia de que Lord Gima havia iniciado o Tem, ele imediatamente se enfureceu. Temos que detê-lo, custe o que custar, ordenou Shen Yui. Os jogadores da excelente Dynasty começaram a cumprir suas ordens com amargura. Na entrada de uma rua, um time de jogadores bloqueava Lord Grim. Quando estavam prestes a atacar, um raio laser disparou em sua direção. Sumushen agiu mais rápido. A névoa suave de Tanhou também brandiu sua lança e a avançou. Sua velocidade de movimento os assustou. Espírito de batalha. Durante as próximas 20 horas do evento de Natal, Névoa Suave possuirá essa habilidade. Com essa habilidade de alto nível, que ela normalmente não possuía, o pequeno grupo de soldados foi facilmente dizimado. Os jogadores continuaram a persegui-los, mas então viram uma cena que os deixou atordoados. À frente deles estava um jogador de ambição tirânica com um ladrão de Natal. Lord Lin avançou e, inesperadamente, atraiu a atenção do ladrão. O ladrão de Natal foi programado para atacar apenas a primeira pessoa que o atacasse. Para que algo assim acontecesse, só podia significar uma coisa: Lord Grim e a ambição tirânica estavam do mesmo lado. Este relatório foi rapidamente enviado a Shen Yui. Shen Yui ficou surpreso a princípio, mas logo entendeu o que estava acontecendo. A ambição tirânica e Ikkyu estão trabalhando juntos. Ikkyu era alguém que Shen Yui detestava. A ambição tirânica também era a guilda rival que eles mais detestavam. Agora que dois grupos tão detestados estavam colaborando, isso só aumentava seu desgosto. Bom, quitou imprudente. Shen Yui riu friamente. Ele sentia que colaborar com Lord Green agora tornaria a guilda alvo de todos, o que lhe daria a chance de se aliar a todos os outros para derrotar Lord Green. Capítulo 288 MT Poderoso. Justo quando Shen Yui estava pensando em como usaria essa oportunidade para criar um movimento dentro das principais guildas, ele recebeu uma nova mensagem. Os ladrões de Natal da guilda Blue Brook foram levados por Lord Green. Parecia que ambos os lados haviam formado uma aliança. O quê? A guilda Blue Brook. Shen Yui sentiu que, desta vez, não só teria que lidar com Lord Grim, como também com essas duas guildas inimigas. Shen Yui abriu sua lista de amigos e estava prestes a enviar mensagens para as outras guildas quando recebeu várias mensagens semelhantes. Castelo Nebuloso, Jardim de Ervas, 301, Vale das Flores, Alturas Uivantes, Caminho do Vazio, Patrimônio Real, Desfile. Os nomes das guildas apareceram um após o outro.
Finalmente, chegou a hora de Shen Yui ficar estupefato. Um ataque por todos os lados. Uma decisão imprudente. Shen Yui descobriu que havia errado completamente o alvo. O único alvo era sua dinastia excelente. Novas mensagens continuavam a chegar, embora algumas fossem repetidas. Não muito tempo depois, Shen Yui descobriu quantas guildas estavam trabalhando em conjunto com Lord Gim. 12. Nenhuma das 3 grandes guildas estava ausente e as demais guildas poderosas também participavam. Muitas dessas guildas haviam até mesmo se aliado à dinastia excelente para perseguir Lord Gin anteriormente. Mas, em uma reviravolta repentina, elas imediatamente mudaram de aliança para se aliarem a Lord Gin em benefício próprio. Após contar essas 12 guildas, Shane Willow novamente. Entre as grandes guildas, apenas a Sansara não havia aderido. A bebida solitária de Sansara havia sido influenciada demais por seus sentimentos pessoais por Lord Gim e por isso ele não havia respondido. No momento, ele se sentia da mesma forma que Shen Yui. Um arrepio percorreu sua espinha. Eles não tinham mais nenhuma estratégia para tentar e eram impotentes para deter as guildas rivais. Contra uma aliança de 12 guildas, como poderiam detê-los? Os ladrões natalinos de Sin City rapidamente se juntaram a Lord Gim. Os mais de 90 jogadores carregavam pelo menos um, e às vezes mais, ladrões natalinos quando retornavam. Meia hora. Em apenas meia hora, Lord Gim já havia reunido 415 ladrões de Natal, ultrapassando o número que conseguira sozinho após 7 horas. Nesse momento, o número de ladrões de Natal disponíveis havia se tornado escasso. A equipe de 99 jogadores se dirigiu em direção à torre do relógio de Las Vegas. Sem hesitar, Ishii ordenou que Lord Gin começasse a escalar com os ladrões de Natal reunidos abaixo dele. Só que desta vez, Lord Gin ainda não havia chegado ao topo quando vários jogadores ao redor começaram a atacá-los. Os ladrões de Natal fizeram vista grossa para eles e continuaram a correr para debaixo da torre para começar a escalá-la. Como esses jogadores não faziam parte da equipe de 99 jogadores, os ladrões de Natal não transfeririam sua atenção para eles. Os jogadores atacantes eram enviados pelas 12 guildas. Seus ataques causariam dano aos ladrões de Natal, mas não os provocariam. Embora não ganhassem nada com isso, como especialistas treinados pelas guildas, cada guilda lhes concedia certos benefícios e, nesses momentos, eles tinham que retribuir à guilda. Por mais ferozmente que atacassem, não conseguiam levar a partida para a prorrogação. Graças à estratégia especial de água dos ladrões de Natal, esses jogadores atacantes conseguiam aproveitar essa vantagem. Sob esses ataques, os ladrões de Natal começaram a cair rapidamente e presentes dourados se espalharam pelo chão. A equipe de 99 jogadores contemplava os prêmios com água na boca, mas nenhum deles ousou se mexer. Enquanto os ladrões de Natal eram atacados, a maioria dos ataques vinha de elementalistas, espadachins mágicos e outras classes com habilidades de área de efeito. Toda a área sob a torre do relógio estava ao alcance de seus ataques. Os jogadores do time não podiam entrar em campo. Se avançassem, era muito provável que caíssem como os ladrões de Natal, então a única opção era observar. Assim que os ataques cessassem, eles se apressariam para recolher os presentes espalhados por toda parte. Sob esses ataques, muito poucos ladrões conseguiram subir e perseguir Lord Grim. Aqueles que conseguiram subir foram obviamente abatidos por Ishio. Após caírem no chão, sua única opção foi se transformar em cadáveres. Quem diria que isso seria muito mais eficiente do que apenas Ishio e Sumo Shenga atacando? Em pouco tempo, o chão sob a torre do relógio estava coberto de cadáveres. Essa cena espetacular deixou Blue River meio atônito. Ele se lembrou repentinamente da primeira vez que trabalhou com Lord Green em uma masmorra. One Wavewash. É One Wavewash de novo. Blue River murmurou para si mesmo. Era a mesma estratégia do ataque rápido de onda única que eles tinham feito na floresta congelada, e uma parte importante era que Lord Gin era novamente o poderoso tanque principal. Não importava que ele tivesse pulado para a torre do relógio ou qualquer outra coisa. Atrair a atenção de todos esses monstros era algo completamente inimaginável para a maioria dos jogadores. Dessa vez, a cena foi ainda mais espetacular. Mas o espanto de Blue River não foi tão grande quanto antes na floresta gelada. Isso porque ele agora sabia a identidade de Lord Gim. Ekil. O que um deus tão reverenciado poderia fazer era algo que eles jamais poderiam imaginar. Não restavam muitos ladrões de Natal. Os jogadores da equipe não resistiram por mais tempo e começaram a disputar os presentes. As guildas também interromperam seus ataques para evitar ferir seus amigos. O trecho final teria que ser feito pelos jogadores. Lord Gin também começou a descer da torre com um fogo aéreo.
com a descida de um deus, os jogadores não tiveram escolha a não ser sair do seu caminho. Esses membros da equipe teriam que lutar entre si, mas para Yeshil e seus dois amigos, os ganhos estavam garantidos. Afinal, sem Yeshil, eles não conseguiriam usar esse método e ele obviamente tinha as qualificações necessárias para receber tratamento especial. As guildas não tiveram escolha a não ser concordar com as suas condições. 415 presentes. O esquema era o seguinte: se os presentes fossem divididos em 13 partes iguais, o grupo de Yeshil ficaria com uma delas. Ou seja, cerca de 32 presentes foram dados ao grupo de Yeshil para serem divididos entre si. Os presentes restantes seriam disputados pelos outros 96 jogadores. Se todos recebessem a mesma quantidade, cada um obteria cerca de 4 presentes. Com a primeira onda vencida, os ladrões de Natal reapareceram. Os 99 jogadores imediatamente começaram a se movimentar novamente e aqueles responsáveis por causar danos se posicionaram na torre do relógio. Alguns jogadores até sugeriram que Lord Gui não deveria sair da torre do relógio. Eles continuariam trazendo monstros para ele e depois os matariam. Depois de ouvir isso, Ishio balançou a cabeça, naturalmente. Ele não era um deus de verdade. Se tantos monstros viessem, certamente alguns escapariam. Como ele poderia controlar centenas de monstros em um só lugar? Isso era inimaginável. A segunda rodada foi ainda mais eficiente que a primeira. Os jogadores que retornavam normalmente traziam 2 ou 3 ladrões de Natal. Se tivessem que lutar contra 2 ou 3 ao mesmo tempo, talvez fosse um pouco difícil para eles. Mas se estivessem apenas correndo com eles, então, quanto mais contra 2 ou 3, 4 ou 5 não seria um problema algum. Como resultado, eles reuniram entre 400 e 500 ladrões de Natal de uma só vez, mataram-nos e recolheram os presentes. Todo o processo levou menos de 30 minutos. Todos ficaram extremamente felizes. Ganhar esses pontos e recompensas foi incrivelmente fácil. Melhor ainda, os jogadores das 12 guildas estavam subindo rapidamente nos placares de líderes da caça de Natal, enquanto a excelente Dynasty e as outras guildas já estavam perdendo terreno. Inicialmente, eles não tinham como competir com a excelente Dynasty, mas com Lord Grimm tudo mudou. Não apenas na tabela de classificação dos níveis 30 e 35, mas também na tabela de classificação das guildas, as 12 guildas começaram a alcançar a excelente Dynasty. Excelente Dinastia e Samsara foram dolorosamente amargos. Nesse momento, era como se estivessem catando restos de comida do chão. Precisavam esperar que Lord Gim e as guildas se fatassem para então pegar as poucas migalhas que haviam caído acidentalmente no chão. E até mesmo essas migalhas tinham que ser conquistadas com muita luta. Depois que as 12 guildas enviaram seus membros para a equipe e para causar dano, ainda sobraram alguns. Esses jogadores ficavam perambulando por Sin City procurando por essas sobras, irritando Excelente Dynasty e Samsara. Se eles não aliviassem nem mesmo a pressão por essas migalhas, ainda haveria justiça neste mundo? Capítulo 289 Uma noite sem dormir. O dia das migalhas foi difícil de suportar, mas Shenyu cerrou os dentes e persistiu. Mesmo assim, as migalhas de Sin City eram muito piores do que as das outras áreas de nivelamento. Ele só podia observar enquanto a distância entre eles e os 10 primeiros colocados aumentava cada vez mais, e os numerosos jogadores atrás deles se aproximavam cada vez mais. Shenyu estava preocupado, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Estava apenas um único raio de esperança para Shenyu. O evento durou 36 horas no total. Lord Green não era como os outros membros da guilda, com 2 ou 3 jogadores se revezando. Lord Green só podia ser controlado por Ikkyo. Outros jogadores certamente não seriam capazes de fazer o que ele estava fazendo naquele momento. Shenhui planejou como aumentaria suas vantagens enquanto Ikkyo descansasse e ampliaria a diferença a tal ponto que Ikkyo não teria como alcançá-los quando voltasse a jogar. Mas, após observar o rápido progresso do outro lado, Shenhui temeu que, quando Ikkyo fosse descansar, ele teria que descobrir como acompanhar as conquistas das outras guildas. Independentemente do que acontecesse, ele só tinha uma ideia. Depressa, vá descansar. Rezou Shenhui. Na Lan House, Yishio, Tanho e Shengu estavam todos cheios de energia. Já era meia-noite e, embora houvesse um evento em andamento, o jogo não conseguia substituir a vida real. Com a chegada da meia-noite, muitos jogadores se desconectaram. Seja no novo servidor, nos servidores antigos ou no domínio celestial, o cenário era o mesmo em todos os lugares. Aqueles que conseguiram permanecer online sem dúvida ganharam muito espaço gratuito. Às 3 da manhã, as reclamações sobre não conseguir encontrar nenhum ladrão de Natal haviam diminuído consideravelmente, e Shengu tinha os resultados para comprovar isso.
Ela finalmente havia se livrado da pior parte. Sin City talvez seja o único lugar no 10º servidor que não foi realmente muito afetado por isso. Os personagens de nível mais alto do servidor, das grandes guildas, ficavam online 24 horas por dia e virar a noite jogando era muito comum. Todos online estavam ocupados jogando. Ishio também estava, naturalmente, ocupado. Tanho estava com Sumo Shen, como de costume, e ambos o ajudavam a bloquear qualquer problema. No entanto, depois de lidarem com os jogadores da excelente dinastia algumas vezes, eles não os viram mais. Chen Yui já havia reconhecido quem enfrentaria. Ishio era aliado de 12 guildas. Chen Yui avaliou a situação e decidiu se contentar em recolher as migalhas. Como resultado, Tanho e Sumo Shin acabaram acompanhando Lord Genji e Shio em suas andanças. Isso era muito entediante para Tanho. Depois de acompanhá-lo 2 vezes, ela percebeu que realmente não havia nada para fazer, então saiu e fez com que sua névoa suave invocasse monstros, como os outros jogadores. Mas a névoa purificadora de Sumo Shin permaneceu atrás do Lord Green o tempo todo. As duas conversavam quando havia algo para conversar e, quando não havia nada para conversar, faziam suas coisas em silêncio. Sumo também tinha a habilidade de reunir alguns monstros, então, sempre que algo inesperado surgia, ela podia ajudar Ishio. Os jogadores das diversas guildas já não estavam tão entusiasmados como antes. O ânimo deles foi se estabilizando aos poucos. Mas, ao verem seus nomes subindo constantemente nos rankings, continuaram se dedicando ao máximo. A noite caía cada vez mais fundo. Mesmo que muitos jogadores já tivessem ido dormir, a vida de jogar a noite inteira não ia acabar. Nas áreas de nivelamento do novo servidor, a competição estava mais acirrada do que nunca. No chat global, ainda havia Kenshin Dacios que roubavam monstros, assim como os itens inúteis que ganhavam nos presentes, sem parar até o amanhecer. Às 7 da manhã, geralmente era a hora em que os que viravam a noite iam dormir. Assim como Ishio, Shen-Yui costumava dormir nesse horário, mas a diferença era que seu personagem era assumido por outra pessoa para continuar o treinamento. Mas desta vez, quando Shen-Yui se levantou, exausto, seus olhos ainda estavam bem abertos. No momento, ele encarava as mensagens do sistema. Ele não tinha login na lista de amigos, mas isso não significava que não soubesse quando o outro ficava offline. Depois de observar Ikkyo por um tempo, ele percebeu que Ikkyo costumava dormir às 7. Shen-Yui esperou por esse momento a noite toda. Decidiu que trabalharia um pouco mais e esperaria até Ikkyo dormir. Continuaria trabalhando e aproveitaria a oportunidade enquanto o rapaz descansasse por algumas horas para lutar contra os ladrões de Natal. Porém, com o passar do tempo, nenhuma mensagem chegou. Esse Kai-Shen Yui sentiu que algo estava errado. Ele conseguia persistir e continuar trabalhando, então isso não significava que Ikkyo também conseguiria. Esse cara era conhecido por ter muita energia. Quando ainda era jogador profissional, ele também costumava virar noites em claro. Essa era uma das desculpas que ele e Liu usavam para atacá-lo. Parece que ele não pretende dormir por agora às 8 horas. Shen Yui percebeu que nenhuma mensagem havia chegado. Seu cansaço havia aumentado e ele já bocejava bastante. Nas tabelas de classificação de caça ao Natal dos níveis 31 a 35, Excelente Dynasty já não estava mais na primeira página. Eles também não estavam na segunda nem na terceira página. Eles só apareceram por completo na quarta página. Os 15 heróis não estavam mais juntos. Tinham sido espremidos para fora da história. Alguns até caíram para a quinta página. Com a tendência atual, os 15 heróis ainda podem ter a chance de se unirem. Embora, a essa altura, eles já estariam na sexta página. Na sexta página, eles já teriam saído dos 100 primeiros lugares. Shen-Yui odiava tanto aquilo que seus dentes começaram a doer. Quando ele olhou para a classificação da guilda, a excelente dinastia ainda era número 1. Eles ainda tinham a vantagem na pontuação geral, mas a distância entre eles e os outros já não era tão grande. As inúmeras guildas atrás deles estavam se aproximando. Depois de algumas horas, ultrapassariam a excelente dinastia. A única boa notícia é que a excelente dinastia não cairia para a sexta página. Por que eu ainda não foi dormir? Shen-Yui se irritou. Depois de pensar um pouco, chamou o próximo da fila para o turno. Me acorde imediatamente quando Lord Green ficar offline. E então foi dormir. Ele não poderia ficar as 36 horas inteiras, certo? Shen-Yui pensou assim e acreditou que poderia aproveitar a oportunidade enquanto Lord Green estivesse ausente. Será que ele aguentaria as 36 horas? Ele ainda não tinha a resposta. Embora tivesse certeza de que Lord Gin conseguiria aguentar pelo menos 24 horas. Ao meio-dia, Ishio ainda estava em frente ao computador e parecia apático. No entanto, ele tinha essa aparência na maior parte do tempo. Shengu tinha acabado de acordar e deu um pulo de susto ao ver aquilo.
Não conseguiu aguentar mais às 6 da manhã e foi dormir. Lembrando-se de que o evento de Natal só acontecia uma vez por ano, acordou e correu para lá. Mas então viu que Ishio ainda estava sentado ali, como se não tivesse se mexido. Você dormiu? Chengu puxou uma cadeira e perguntou. Não. Ishio balançou a cabeça. Você não está com sono? Chengu ficou surpresa, embora não muito chocada. Ishio só havia passado 24 horas sem dormir. Ainda estou bem, respondeu Ishio. Você também não está com sono? Chengu virou a cabeça para perguntar a Tandhou. Tandhou ainda estava lutando. Ainda estou bem, disse Tandhou praticamente da mesma forma que Ishio. Vocês dois estão mesmo bem? Perguntou Chengu, ligando o computador. Enquanto isso, do lado do Clube Excelente era, Shen Yui mantinha o evento em mente. Dormiu por 4 horas e, ao acordar cansado, lembrou-se do Lord Green de Ishio e imediatamente despertou com a mente clara. Levantou-se e correu para o estúdio. Ninguém o havia chamado, o que significava que Lord Green ainda não havia ficado offline. Esse cara era realmente persistente. Mas isso deve acontecer em breve, certo? Chen Yui pensou ao entrar no estúdio. Em seguida, caminhou até o jogador que usava seu 10º personagem de servidor. O programa Lord Green ainda está no ar? Perguntou Chen Yui. Sim, respondeu o outro lado. Ao ver Chen Yui chegar, levantou-se e ofereceu-lhe o lugar. O jogador andava por aí a procurar migalhas em Las Vegas e, na verdade, não estava muito ocupado. Chen Yui sentou-se e a primeira coisa que fez foi olhar a tabela de classificação. Deu uma olhada rápida e descobriu que os 15 heróis de sua guilda haviam subido de posição de forma impressionante. Isso o deixou indescritivelmente feliz, pois significava que um milagre havia acontecido. Mas, ao observar as coisas com mais atenção, teve vontade de chorar. Porém, nenhuma lágrima saiu, nem mesmo a goma de mascar que estava em seus olhos caiu. Chen Yui havia se esquecido até mesmo de cuidar de si mesmo para o Tabao. Correu para o Tabao assim que se levantou e nem sequer lavou o rosto. Por que os jogadores da sua excelente dinastia haviam subido de nível? Porque as outras guildas à frente deles haviam adquirido mais experiência e alcançado o nível 36. Ao atingirem o nível 36, seriam automaticamente colocados em uma tabela de classificação de caça separada. Esses jogadores de nível 36 migrariam imediatamente para essa tabela, enquanto seus companheiros permaneceriam na tabela de classificação de níveis 31 a 35. Suas classificações subiriam naturalmente. Essa situação deixou Shen Yui extremamente sombrio. Agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ele não se sentia mais parte do mesmo mundo. Shen Yui calculou que, com o ritmo lento em que estavam se saindo, quando finalmente alcançassem o nível 36-40 da tabela de classificação, seus 15 heróis estariam na última posição. Vendo que Lord Green ainda estava online, Shen Yui não se interessou em jogar. Ele digitou uma liga imediatamente quando Lord Green ficar offline. E então foi fazer as coisas que não tinha tido tempo de fazer desde que acordou. Capítulo 290 A persistência compensará. Não era como se Ishio não sentisse nada. Passar um dia inteiro sem descansar, jogando com relativa concentração, o deixou um tanto cansado há algum tempo. Mas ele persistiu o tempo todo. Sua persistência acabaria por ser recompensada com mais benefícios. A experiência adquirida com os ladrões de Natal, bem como com a abertura dos presentes, permitiu que Lord Grimm, Névoa Suave e Névoa Purificadora subissem para o nível 35. Os membros da guilda também coeram as recompensas e subiram de nível. O aspecto mais importante dessa eficiência era sua estabilidade, o que deixou as 12 guildas envolvidas extremamente satisfeitas. No momento, a maior preocupação delas era a mesma de Shen Yui, quando Lord Green iria dormir. Lord Grimm, o supremete deles, era alguém insubstituível. Durante a noite, ele subia a torre em média 2 vezes por hora e nunca cometia um erro. Sua jogabilidade tão consistente e sólida deixava todos boquiabertos de admiração. Havia muitos jogadores nas 12 guildas que conseguiam pular até o topo da torre do relógio. Mas conseguir pular com sucesso uma vez, depois de 100 tentativas, também era considerado como conseguir pular até o topo da torre. E quanto ao Lord Grimm, parecia que ele conseguia pular 100 vezes e ter sucesso em todas elas. Isso não se comparava aos jogadores que conseguiam pular até o topo da torre. Sendo Lord Grimm, eles não tinham como executar esse tipo de tática, mas ficar acordado por 36 horas não era uma tarefa fácil. Embora as guildas estivessem preocupadas, ninguém se aproximou para perguntar a ele, com medo de que Lord Green estivesse tão absorto em seus pensamentos que se esquecesse do sono. Temiam que, se o lembrassem disso, ele se lembraria imediatamente e correria para dormir. Todos nutriam esse tipo de inquietação em seus corações.
Cada vez que uma leva de ladrões de Natal era morta, todos temiam receber uma mensagem do Lord Gin dizendo que ele iria parar. Se você estiver com sono, vá descansar. Durante o jogo, Yishio disse isso para Sumo Shen. Ele era o único necessário para a estratégia. Sumo Shen e Tandho estavam ali apenas para ganhar experiência. Não estou com sono, respondeu Sumo Shen. Você não está doente. Sim. Insônia. Yishio riu, mas não disse mais nada. Virou a cabeça para o ar para Tandho. A moça parecia prestes a cochilar. Antes de Yishio chegar ao Happy Internet Cafe, Tandho era como Shengu, com uma rotina rígida de cabal e descanso. Shengu, que estava ali entre os dois, percebeu o ar de Yishio e virou a cabeça. Tandho, que havia acabado de dizer que estava bem, já estava com as pálpebras pesadas. Era difícil até mesmo dizer se ela conseguia enxergar a tela com clareza. Se você estiver com sono, vá descansar. Serão apenas algumas horas, disse Shengu para Tandho. Não estou com sono. Tandho fez um grande esforço para arregalar os olhos. Como assim, sem sono? Vai lá. Tira um cochilo e eu te acordo daqui a pouco. Senão, você vai acabar dormindo. O evento vai até meia-noite. Você consegue. Dormir uma hora e depois, quando estiver bem de novo, pode continuar até o final? Shengu ainda esperava que conseguissem equilibrar os jogos e o descanso. Ela queria dizer consegue aguentar até meia-noite sem dormir, mas logo mudou de ideia. Não era uma boa ideia lançar esse tipo de desafio para Tandho. Se fizesse isso, sua competitividade poderia levá-la adiante. Dessa vez, Tandho realmente parecia estar com sono. Ela havia acordado ainda mais cedo do que Ishio ontem e permanecido acordada por mais tempo do que Ishio. Então, vou dormir um pouco. Depois de ouvir o apelo de Shengu, Tandho finalmente cedeu e saiu do jogo. Você não precisa sair da sua conta, disse Ishio de repente. Tandho olhou fixamente para o nada. Shengu entendeu imediatamente. Ela havia ficado sentada entre eles o dia todo, então obviamente sabia como eles estavam matando os ladrões de Natal. Era verdade, a personagem de Tandho não precisava sair do jogo. Ela podia simplesmente ficar ali parada, embaixo da torre do relógio, absorvendo experiência. Sim, sim. Você não precisa sair da sua conta. Não faz sentido desperdiçar a experiência, disse Shengu. Tandho acenou com a cabeça. Então, pode ficar com a minha parte dos presentes. Ela se dirigiu a Nishio. Ok. Tandho saiu logo em seguida. Shengu virou a cabeça para perguntar a Ishio. E você? Posso tirar um dia de folga? Perguntou Ishio. Para quê? Dormir. Você realmente pretende ficar acordado? Perguntou Shengu. Você sabe que sem mim isso não vai funcionar. Ishio apontou para a tela e disse. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Shingu não tentaria persuadir Ishio. Eu ainda preciso fumar. Espero que você também aguente, disse Ishio. Ishio havia fumado a noite toda. Shingu persistiu. Ao ver Ishio acender outro cigarro, resmungou, mas não disse nada. O dia foi ainda mais agitado que a noite. O evento se aproximava do fim e os jogadores estavam todos mais concentrados. Ishio continuava insistindo. Do outro lado da tela, muitos jogadores pensavam: ele ainda não dormiu. Alguns desses pensamentos estavam repletos de gratidão, como as 12 guildas, enquanto outros estavam repletos de reclamações, como excelente dinastia. O líder da guilda, Shen, estava de ou há um bom tempo. Já eram 4 da tarde. Uma nova onda de sonolência atingiu o cansado Shen-Yui, mas ainda não havia sinais de que Lord Gin tivesse ficado offline. Esse cara, ele não pretende ficar acordado por 36 horas seguidas, né? Shen-Yui estava de péssimo humor. Quanto mais o tempo passava, mais Shen-Yui sentia que Ikkyo estava planejando fazer exatamente isso. Ele começou a ficar inquieto. Nos placares de guildas, excelente Dynasty já havia sido ultrapassada. Recentemente, havia caído para o 7º lugar e, enquanto as 6 guildas à sua frente a ultrapassavam, as 6 guildas atrás se aproximavam. O que fazer? Lanhouse feliz. Shen-Yui sabia que Ikkyo estava hospedado lá. Será que ele poderia fazer algo com essa informação? Faltar a energia elétrica deles. Fazer um trote de emergência? Realizar algum tipo de ataque cibernético? Enviar pessoas para fingir que precisavam de Ikkyo para alguma coisa. O que Shen-Yui estava ponderando não era da sua área de especialização. Ele estava apenas deixando sua imaginação correr solta e permitindo que mais e mais ideias surgissem. Shen-Yui já havia vetado essas opções. Vendo que todos ao seu redor eram meros nerds de jogos que jogavam o dia inteiro, ele não tinha como colocar essas ideias em prática. Não havia saída. O sol estava prestes a se pôr.
Chen Yui ainda não tinha começado a jogar e andava de um lado para o outro, preocupado. Os líderes da guilda estavam dormindo. Quando acordaram e voltaram ao jogo, viram que Lord Green ainda estava lá. Ficaram admirados. À tarde, Lord Green finalmente cometeu um erro ao subir a torre, dando a todos um alarme falso. Quando estava prestes a cair devido ao seu erro, em meio aos gritos de todos, o guarda-chuva das mil chances se transformou em uma asa rotor e ele voou de volta para um ponto de apoio. Mesmo com um erro, Ishio tinha maneiras de corrigi-lo, fazendo com que eles sentissem que a estratégia era ainda mais sólida do que antes. Às 6 horas, Tandro desceu e começou a controlar sua névoa suave novamente. Ela olhou para sua bolsa e viu muitos presentes. Alguém claramente havia ajudado a pegá-los. A probabilidade de Shengu ter feito isso era muito alta, mas ela agiu como se não tivesse feito nada. Nesse momento, a névoa purificadora parou de se mover. Ishio ligou 2 vezes e não obteve resposta. Parecia que ela não conseguiria aguentar por muito mais tempo. Seu personagem ainda estava dentro do alcance de experiência, porém, o problema era que ninguém podia ajudá-la a pegar os presentes. Ishio chamou Tankou para pegar a parte dela, mas ela recusou, então Ishio só pôde ficar com os presentes para si. Sumushenga havia adormecido por 3 horas. Às 9 horas, ela acordou repentinamente e imediatamente começou a jogar novamente, como se nada tivesse acontecido. Um piscar de olhos, a meia-noite se aproximava. Ishio levou seu Lord Gina até o topo da torre do relógio e soltou um longo suspiro de alívio. Terminado. Mesmo que ainda houvesse um pouco de tempo, não havia tempo para reunir outra onda. Ele resistiu por 36 horas. Ishio estava extremamente cansado, mas no instante em que tudo acabou, ele sentiu seu corpo relaxar. Essas 36 horas de jogo não foram em vão.